No que diz respeito às coisas futuras, o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo para os seus servos. E como está escrito, Deus não fará nada sem falar com aqueles que o servem. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e à realidade da sua presença e do seu poder. As coisas de Deus são muito ocultas. Elas são imperceptíveis para o homem natural. O homem natural não percebe nada, pois ele pensa de si mesmo que todas as coisas, todos os fatos, todos os acontecimentos não sofrem nenhuma intervenção divina. Esses dias, o Senhor falou comigo a respeito do cumprimento de uma palavra que está em Apocalipse 6. Eu me recordo de que muito antes da eleição do presidente que agora ocupa o Palácio do Planalto, o Senhor havia me dito que ia entregar este país a Bolsonaro, muito antes dele ser candidato. E isto se cumpre cabalmente. Também o Senhor revelou a respeito do governo que virá depois desta pandemia. Como no livro de Daniel, os reis são representados por animais. E vi uma fera soltando fogo pela boca. E nós devemos nos preparar, porque tempos difíceis virão. Tempos difíceis virão nas próximas décadas. Deus está irado, sobretudo, com as igrejas no mundo. O mundo é contra Deus. O mundo não se importa com Deus. Mas as igrejas são para o testemunho de Jesus Cristo. São para o testemunho da verdade. E a corrupção se alastrou para as igrejas de tal maneira que até doutrinas de união da igreja com o sistema político mundano já imperam no meio do evangelho. A corrupção é imensa, corrupção doutrinária. E cada um pensa poder pegar as escrituras e fazer delas o que bem entender. Então, ouvi expressamente que o Senhor está irado com as igrejas. O que nós devemos fazer? Sobre a revelação de Apocalipse 6, nós temos os 4 cavaleiros. Nós temos nos 4 primeiros selos 4 cavaleiros. No 5º selo, nós temos o clamor das almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Daqueles que foram mortos, estão sendo mortos até hoje por causa do testemunho que deram. E nós temos no 6º selo a ira de Deus e do Cordeiro. De uma certa forma, a ira de Deus está se manifestando no mundo agora. Se você não tiver comunhão com Deus e nem conhecer o seu Espírito, você passará por tribulação muito grande. Na realidade, a própria igreja esqueceu-se da comunhão com o Pai e com seu Filho. A própria igreja se esqueceu de falar com o Espírito Santo e de ouvi-lo. Leia o livro de Atos. Há igrejas que têm uma doutrina que chama cessacionismo.
e diz que os dons espirituais cessaram. Com que autoridade um homem pode se levantar e dizer o que o Espírito Santo deixou de fazer, ou o que vai fazer hoje ou amanhã? Isto é, o homem é tão arrogante que pode tentar paralisar Deus, silenciar o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que falou a Filipe, leia o livro de Atos, sobe neste carro. O mesmo Espírito que carregou Filipe de uma cidade para outra. O mesmo Espírito que derrubou Saulo no caminho para Damasco. O mesmo Espírito que revelou a Pedro que ele deveria pregar para os gentios, ou que o evangelho era para os gentios. Esse mesmo Espírito é um Espírito para a igreja hoje. É como está escrito em Hebreus, é como se os crentes não lessem as Escrituras e os pregadores não lessem as Escrituras. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus diz, eu não mudo. Jesus Cristo é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A pergunta é, o Espírito Santo mudou? Não, a igreja se apostatou, se separou do Espírito Santo. Cada um faz o que quer como igreja. Mas o preço será alto. E nós devemos buscar cada vez mais comunhão com o Espírito, para que, estando no reino de Deus, nós estejamos no descanso de Jesus. Tranquilos, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Os 4 cavaleiros falam de morte, guerras, fome. Cavalo nas Escrituras significa forças, poderes. E os poderes humanos estarão agindo de tal maneira que essas calamidades acontecerão. E a ira de Deus vem sobre os homens. Portanto, se você não crê no Evangelho, é bom que creia. Se você não crê que o Espírito Santo pode falar conosco e Deus pode nos revelar todas as coisas, é bom que creia. Mas se você não crer, as coisas acontecerão do jeito que Deus quer, da mesma forma. Se você é incrédulo e vive uma vida incrédula, as coisas que Deus, no seu propósito, preparou acontecerão da mesma forma. E, exatamente no capítulo 6 de Apocalipse, as pessoas ficarão tão atemorizadas que perguntarão, versículo 16, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Na realidade, vejam, as pessoas que mais pecam e que proclamam o pecado são as pessoas mais famosas. As pessoas que mais desobedecem a Deus e até mesmo a lei humana, a legislação dos homens é para afrontar a Deus. E Deus parece não reagir. Engano, catástrofe, acidentes, tragédias climáticas. Portanto, a nós que cremos, damos o testemunho de que até o fim haverão e se cumprirão o que está escrito. E nós que cremos, damos o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo e do poder de Deus. Para que, desfrutando da graça e pregando a verdade,
estejamos seguros, sem temor algum. Na realidade, Deus é a nossa alegria, Jesus é o nosso Salvador, mas para a igreja que não conhece e que faz tudo diferente do que ele mandou, sobretudo do amor, sobretudo da unidade, sobretudo dos negócios feitos no nome de Jesus, profanando o Espírito que é santo. E cada um de nós estejamos em oração e em comunhão, pois nós assistiremos e veremos todos estes fatos e estas coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Portanto, a você que crê, no nome de Jesus Cristo, cuidado, vigia, busca mais o Senhor, ora mais. Os tempos são difíceis. A avareza, o amor aos prazeres, prazeres da carne, prazeres do mundo. Os amantes de si mesmo, o egoísmo e a multiplicação do pecado traz tempo de violência, traz tempo em que as famílias estão sendo corrompidas. A família é símbolo da família de Deus, família eterna, gerada no Espírito por Cristo. A família está sendo corrompida por doutrinas várias e estranhas, por ensinamentos estranhos. A mentira, os vícios, as drogas, todas estas coisas estão atingindo os jovens. E não há quem esteja percebido. O homem se vende e o homem se deixa ser comprado, como está escrito no livro do profeta, por um par de sapatos. Por pouca coisa. Por honra, por poder, por glória. Portanto, que nós que cremos no Senhor estejamos preparados. E estar preparado é estar vigilante. Não que sejamos perfeitos, mas que estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito. E aquele que disse, não te deixarei e não te desampararei, é verdadeiro, é santo e é poderoso para fazer por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Fiquem na graça de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Leiam Apocalipse capítulo 6. Todo o capítulo 6. Não sabemos se o cumprimento desta palavra pode demorar décadas. 20, 30, 40, 60. Mas estejamos firmes na fé e sabendo que aquele que nos chamou e no qual temos crido é fiel. Que a paz do Senhor esteja nos vossos corações. E como nos ensinou Jesus, ora, vigia e tenha comunhão com o Espírito, porque os homens estão fazendo de vocês negócio. Os homens estão fazendo de vocês algo que não percebem. Entregue-se apenas ao Espírito, para que, conhecendo a verdade, sejamos completamente livres e não presos em apriscos. Fiquem na graça de Deus. Amém.